Olá pessoal, estudaremos a lei orgânica do município de Silva Jardim, estudaremos em parte, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercício ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Eu também irei disponibilizar para venda simulados contendo questões autorais sobre essa temática, e para você ficar por dentro de todos esses lançamentos, tanto de vídeo quanto de material para venda, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Silva Jardim, falando agora sobre os poderes municipais. Bom, os poderes legislativo e executivo, eles são independentes e harmônicos entre si e juntos eles formam o governo municipal. O poder legislativo e executivo, eles têm autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia política, enfim, eles têm autonomia no seu funcionamento. Isso não significa que eles não conversam entre si, que eles não têm que ter sintonia, harmonia, tá? Então, existe independência, mas deve ter também harmonia. O Poder Legislativo, especificamente, ele é composto pela Câmara. Então, a Câmara Municipal, ela é composta pelos vereadores. E quem vai compor a Câmara para cada legislatura? Serão cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos seus direitos políticos e pelo voto direto e secreto. Tá? Então, quem pode ser vereador? Aquele que for maior de 18 anos, ele tem que ser eleito, evidentemente, né? Tem que estar exercendo seus direitos políticos, tem que ter, por exemplo, um partido político, tem que estar afiliado a um partido político, tem que estar cumprindo com os requisitos para isso, tem que exercer o seu voto direto e secreto, ou seja, tem que exercer o seu sufrágio universal. O número de vereadores que vai ser fixado pela Câmara vai depender de alguns limites, o número de cadeiras, tá? Então, o número de cadeiras que serão ocupadas pelos vereadores na Câmara, disponíveis na Câmara de Silva Jardim, vai depender do número de habitantes que aquele município possui. Tá? Então aqui a gente tem uma relação que é dita pela lei orgânica de que até 15 mil habitantes serão disponíveis 9 cadeiras. De 15.001 a 30 mil, 11. De 30.001 a 60 mil, 13. De 60.001 a 120 mil, 15. De 120.001 a 240 mil, 17. E de 240.001 a 480.000, 19. E acima de 480 mil habitantes, 21 cadeiras. Para ajudar na memorização, perceba que começa no 9. E vai sempre aumentando de 2 em 2 cadeiras. 9 mais 2, 11 cadeiras. 11 mais 2, 13 cadeiras. 13 mais 2, 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 2, 19. 19 mais 2, 21. E em relação ao número de habitantes, percebam que o que vocês têm que memorizar é que começa até 15 mil. Daí por diante fica fácil. Por que fica fácil? Porque vai sempre dobrando de 15.001. Tem que lembrar que depois de 15 mil é 15.001. Não dá pra você colocar de 15 mil a 30 mil. De 15.001 a 30 mil. Então, de 15 mil, o dobro de 15 mil é 30. Então, de 15.001 a 30. O dobro de 30 é 60. Então, de 30.001 a 60. O dobro de 60 é 120. De 60.001 a 120. O dobro de 120 é 240, de 120.001 a 240. E o dobro de 240 é 480. E assim vai. Então perceba que tá bonitinho, existe uma regra aqui, existe uma ideia aqui. Vocês apliquem isso, memorizem a ideia. Não precisa memorizar os números, até porque é complicado memorizar esse tipo de informação. O que vocês têm que memorizar são os iniciais e a ideia. Além disso, a eleição para a renovação dos mandatos dos membros da mesa da Câmara e das comissões permanentes para o segundo biênio é de 2 em 2 anos, acontece no mês de setembro do segundo ano de mandato em data a ser designado pelo ato do presidente, com antecedência mínima de 5 dias. Estou pensando no próximo biênio, pensando nos próximos 2 anos. Essa renovação dos membros da mesa da Câmara irá acontecer no mês de setembro. Tá? E quem vai designar esse ato vai ser o presidente e vai fazer isso com uma antecedência de 5 dias. A Câmara vai se reunir anualmente na sede do município de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Antes disso é recesso. Bom, essa informação é relevante? Já vi cair em prova, tá, gente? Por isso que eu coloco aqui. Já vi isso cair em prova. E aí eles colocam o quê? Eles colocam, por exemplo, 1º de fevereiro, aí eles colocam 15 de janeiro, 1º de janeiro, eles brincam com essas possíveis datas, tá? Colocam 1º de dezembro em vez de ser 15. Então, no caso de Silva Jardim, é de 15 de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 15 de dezembro. E essa reunião, né, a Câmara vai se reunir anualmente na sede. Bom, convocação extraordinária. Primeiro
saber que os membros da Câmara, eles vão ter que comparecer, obviamente, eles são trabalhadores, comparecer, fazer as suas sessões ordinárias, eles vão se encontrar ordinariamente, vão cumprir com o seu expediente. Mas tem também a convocação extraordinária na Câmara. E aí essa convocação extraordinária, ela vai acontecer em algumas situações específicas. Ela pode acontecer a pedido do prefeito, quando ele julgar que é necessário, a pedido do presidente da Câmara para o compromisso e posse do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, também a pedido do presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da casa, maioria dos membros, tá? Não é 1/3, 2/3, é maioria. Em caso de urgência ou interesse público relevante. Então, motivo urgente, precisa decidir alguma questão urgente. E o presidente da Câmara pode chamar, fazer a convocação extraordinária, ou os próprios membros da casa, mas aí tem que ser por maioria dos membros. O presidente da Câmara pode fazer uma situação de posse do prefeito, vice dos vereadores, ou o próprio prefeito pode fazer, se ele julgar necessário. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Isso é muito importante. Primeiro porque é uma convocação extraordinária, ela não estava prevista. Então ela vai fazer com que os membros eles tenham que se movimentar numa situação que eles não estavam esperando. Então, se existiu esse movimento que foi fora do previsto, tem que ser para discutir aquilo que motivou essa convocação, tá? Não pode ser nem mais, nem menos. A sessão legislativa ordinária não será encerrada sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentário. Então, as sessões ordinárias, que são aquelas comuns, que acontecem sempre, que estão previstas, né? Elas nunca vão finalizar, sem que tenha sido deliberado sobre o projeto de lei orçamentário. Bom, as sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara serão realizadas no recinto da Câmara, ou seja, na própria Câmara. Não pode ser em um lugar diferente, não, na própria Câmara, que é o lugar do seu funcionamento. Ah, mas não teve como fazer na Câmara. Em caso de impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara por alguma razão que impeça esse acesso, a sua utilização, ou por conveniência da própria Câmara, as reuniões ordinárias ou extraordinárias poderão ser realizadas em outro local, mas a regra é que aconteça no recinto da Câmara. Esse outro local vai ser indicado pelo presidente e com anuência, ou seja, com aprovação de 2/3 dos vereadores, tá? Então só vai poder fazer fora do recinto da Câmara por uma situação de conveniência, por uma situação que não tem como acessar a Câmara e tem que acontecer através da aprovação de 2/3 dos membros dos vereadores e também indicação do presidente. Sessão solene. Sessão solene, o nome já está falando, é para uma sessão para uma solenidade, é para uma homenagem, tá? É uma coisa ligada a essa questão de homenagem. Então poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara por decisão da mesa diretora, tá? Porque como é uma homenagem, né, pode ser um lugar mais apropriado para isso. Outra coisa, as reuniões legislativas, elas serão públicas. A regra elas serão públicas. Até porque ali, aqueles membros da Câmara, eles estão representando o povo. Né? Lembrando que o poder vem de onde? Vem do povo. Então tem que ser público, tem que ser transparente. Salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores adotarem razão de motivo relevante. A regra é que seja público, mas precisou excepcionalmente fazer de forma privada, sigilosa, somente caso haja deliberação de 2/3 dos vereadores. E o motivo tem que ser relevante para isso. Além disso, as sessões ordinárias e extraordinárias só serão abertas com a presença de, no mínimo, a metade dos membros da Câmara. Tem um mínimo, tem um quórum, né, para poder abrir as sessões, para dar abertura às sessões. Vamos falar da posse? A posse é aquele momento em que você oficializa, né, a sua investidura em cargo público. Você assina o termo de posse. Então, o vereador que não toma posse, ele deverá fazê-lo no prazo de 15 dias. Ele tem um limite de 15 dias para poder tomar posse, para poder assinar o termo de posse. Salvo motivo justo aceito pela Câmara. Então, se ele não pode por alguma razão, às vezes por motivo de doença, por exemplo. Então, e esse motivo ele tem que ser aceito pela Câmara. Claro que ele vai ter que comunicar, né? Ele vai ter que correr atrás disso. Imediatamente após a posse, os vereadores eles se reunirão sob a presidência do mais idoso dentre os presentes
e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que serão automaticamente empossados. Percebam que os membros da mesa, eles são automaticamente empossados, tá? Bom, maioria absoluta, para quem não sabe, é a metade mais um. Então, do número total de vereadores da Câmara, metade mais um tem que ter votado a favor da situação. Mas considera todos os membros da Câmara, todos, inclusive os que não estão presentes. Para você conseguir chegar naquele número total, você considera todos. É diferente da maioria simples. A maioria simples, ela considera como sendo total apenas o número de vereadores presentes naquele momento. A absoluta não. Considera os presentes e os ausentes. Mandato da mesa da Câmara será de 2 anos, permitida a reeleição. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído, poderá ser convidado a ser retirado da mesa, perder ali uma cadeira naquela mesa. Como é que isso acontece? Pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Quando ele for faltoso, quando ele for omisso no desempenho de suas atribuições. Então, nesse caso, você vai eleger outro vereador para poder complementar o mandato daquele que foi destituído. Quem compõe a mesa da Câmara? O presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário. Vamos agora tratar sobre as atribuições da Câmara com sanção do prefeito, tá? Com a aprovação do prefeito. Vai legislar sobre matérias que sejam competências, claro, do município, especialmente referente a assuntos de interesse local, né? Já que a gente está falando de município, tem que ser interesse local. Mas suplementar a legislação federal e estadual, quando for necessário, no que diz respeito a quê? Suplementar no que diz respeito à saúde, à assistência pública, proteção e garantia das pessoas que possuem algum tipo de deficiência, a proteção de documentos, obras, outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais, sítios arqueológicos que pertençam ao município, impedir evasão, destruição, descaracterização de obras de arte e bens de valor histórico, artístico e cultural do município. Também referente à abertura de meios de acesso à cultura, educação e ciência. Isso tudo é a situação em que a Câmara vai suplementar, tá? Ela vai suplementar a legislação federal e estadual. Tá? Vai suprir quando está ineficiente ou incompleta, tá? Então ela vai suprir em relação a essas matérias. Matérias relacionadas à saúde, bem-estar, proteção de documentos, obras, de questões de valor histórico, artístico, abertura de meios de acesso à cultura, educação e ciência. Percebam que são matérias amplas, tá? Matérias que elas têm um nível de abrangência amplo, mas que todos têm que ter acesso. Então são questões generalistas aqui, porque ela está suplementando, tá? Proteção ao meio ambiente, combate à poluição, incentivo à indústria e comércio, criação de distritos industriais, se for necessário criar distritos. A Câmara pode suprir a legislação federal e estadual, mas tem que ter a sanção do prefeito. Estímulo de proteção agropecuária, organização de abastecimento alimentar, questões envolvendo a agropecuária, produção de alimento, promoção de programas de construção de moradias, melhorando as condições habitacionais e de saneamento básico. Então, questões envolvendo assentamento humano, saneamento básico, combater a pobreza e fatores de marginalização, diminuindo a desigualdade social, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, tá? Então, acompanhar e também conceder, fiscalizar essas pesquisas. Também o estabelecimento e implantação da política de educação para o trânsito também pode ser suplementada pela Câmara com sanção do prefeito. Cooperação com a União e Estado, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento econômico com o bem-estar social. Então, tentar equilibrar ali o desenvolvimento econômico com o bem-estar social, né? Promover o desenvolvimento sem que haja desigualdade social, sem que um tenha mais do que o outro. Então, buscar esse equilíbrio. Também o uso e armazenamento de agrotóxicos, políticas públicas também do município, tá? Então pode suplementar com sanção do prefeito assuntos referentes, legislar sobre assuntos referentes a políticas públicas, como tributos, autorizar isenções e anistias fiscais, perdão de dívida, questões referentes ao orçamento, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, né? Então envolvendo ali abertura de crédito, envolvendo dinheiro, né? Também legislar sobre obtenção e concessão de empréstimo e operações de crédito,
formas de pagamento, concessão de auxílios e subvenções, concessão e permissão de serviço público. Então você vê, a Câmara pode legislar com sanção do prefeito, suplementando a legislação federal e estadual em relação à concessão e permissão de serviços públicos, que são serviços essenciais, né, que normalmente acontece via contrato, né, via concessão e permissão. Concessão de direito real de uso de bens municipais. Essa concessão é quando o poder público ele concede direitos sobre o imóvel, uma propriedade, né, que seja do município, para um terceiro, por um tempo determinado, por um tempo certo ou indeterminado, por conta de alguma finalidade que seja de interesse social. Também legislar sobre a alienação e concessão de bens móveis, alienação, transferir bens móveis para um terceiro, conceder bens móveis para um terceiro. Também aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. Essa doação sem encargo é uma doação que ela não gera ali nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de modificação, nenhum tipo de condicionante. Também legislar suplementando, né, a legislação federal ou estadual, com sanção do prefeito, sobre criação, organização e supressão de distritos, né, distritos que fazem parte, né, um tipo de organização do município. Eles podem ser criados, fundidos, suprimidos. Claro que para isso tem que passar pela legislação. Então, legislar sobre esse tipo de assunto é uma atribuição da Câmara com sanção do prefeito. Também, criação, alteração e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixar as respectivas remunerações. Plano diretor, que é um instrumento de organização do solo urbano. Alteração de denominação de próprios vias e logradouros públicos. Nomes de rua, por exemplo, alterar nomes de rua, nomes de praça. Guarda municipal, então, legislar sobre a guarda municipal é uma atribuição da Câmara com sanção do prefeito, no sentido de suplementar a legislação federal e estadual. Também o ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano e a organização e prestação de serviços públicos. Bom, agora vamos estudar as competências privativas da Câmara Municipal. Para quem não sabe, competência privativa é aquela que é designada apenas para um ente federativo. Então, nesse caso, ela é privativa da Câmara, ela é designada especificamente para a Câmara. Mas é diferente de exclusiva, porque a exclusiva, nenhum outro ente federativo pode legislar sobre. A privativa não, ela é designada para um ente especificamente. No entanto, uma lei pode autorizar, uma lei complementar pode autorizar, por exemplo, que o Estado ele verse sobre essa determinada matéria. Então vamos lá, atribuições da Câmara privativas. Quais são? Eleger a sua mesa diretora, bem como destituí-la, né, fazer com que ela deixe de existir. Elaborar o regimento interno, seu regimento interno, que tem todas as normas, regras de seu funcionamento. Também fixar subsídios do prefeito, do vice, dos secretários municipais, dos vereadores. Subsídio é um dinheiro, tá? Pago para esses titulares de cargos políticos, por conta do desempenho das suas funções. É um valor adicional. Também é privativa da Câmara a atribuição de exercer conselho do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Então, questões envolvendo fiscalização junto ao Tribunal de Contas ou órgão estadual é uma competência privativa, né, da Câmara. Também julgar as contas anuais do município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Então, essa análise das contas do município é uma atribuição privativa da Câmara. Também sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentador ou dos limites de delegação legislativa. Sustar é suspender. Então, a Câmara pode privativamente suspender um ato normativo do Poder Executivo porque ele está exorbitante, ele está para além do Poder Regulamentador. Então, ele está exorbitante, está indo além do que é esperado, além do que é permitido, vamos colocar assim, então ela pode suspender. Também dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção de cargos, empregos ou funções de seus serviços e fixar a respectiva remuneração. Então, questões envolvendo a sua própria organização, o seu próprio funcionamento, criar, transformar, fazer com que um cargo deixe de existir, tudo isso é uma atribuição da Câmara privativamente. Autorizar o prefeito e o seu vice a se ausentar do município para outro ponto do território nacional ou para o exterior, quando a ausência exceder a 15 dias.
Então, passou de 15 dias, o prefeito vai precisar se ausentar por mais de 15 dias, somente poderá fazer com autorização da Câmara privativamente. Também mudar temporariamente sua sede, fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, proceder à tomada de contas do prefeito, tá? Então, proceder, solicitar com que o prefeito, ele mostre, que ele dê transparência às suas contas, quando não apresentadas na Câmara dentro de 60 dias. Então, o prefeito, ele tem até 60 dias para poder prestar contas à Câmara. Se o prefeito não fizer, a Câmara vai proceder à tomada de contas, ela vai cobrar que o prefeito faça, tá? Também proceder e julgar os vereadores e o presidente da Câmara por infrações político-administrativas, processar e julgar o prefeito e o vice por infrações político-administrativas, dar posse ao prefeito e ao vice, conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do cargo. Então, quem dá posse ao prefeito e ao vice-prefeito é a Câmara privativamente. Criar as comissões especiais de inquérito, que são aquelas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, né, que a gente conhece como CPIs, para poder investigar alguma situação sobre um fato determinado e que seja também inclusa na competência da Câmara, que tenha relação com a Câmara, tá? E sempre que o requerer pelo menos 1/3 dos membros da Câmara. Então, a Câmara pode privativamente criar comissões especiais de inquérito para poder apurar um fato, desde que haja esse requerimento por pelo menos 1/3 dos membros da Câmara. Também a competência privativa da Câmara, convocar os secretários ou ocupantes de cargos de mesma natureza para prestar informações sobre matéria de sua competência, em plenário ou fora dele. Então, convocar um secretário porque a Câmara quer coletar algum tipo de informação. Também solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. Autorizar referendo e convocar plebiscito, que são formas de consulta popular, né? Consultar a população se ela aceita ou se ela rejeita determinada matéria de lei. Então, essa autorização de referendo, essa convocação de plebiscito, é uma competência privativa da Câmara. Também decidir sobre a perda de mandato do vereador por voto secreto e maioria absoluta. Também conceder título honorífico a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviço ao município ou Estado e ao país, mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de 2/3 de seus membros. Então, conceder um título honorífico, a pessoa ela prestou alguma ação, ela fez alguma ação, ela prestou um socorro que foi muito relevante, de relevância pública, ajudou alguma questão ali, impediu com que um acidente acontecesse. Então, essa pessoa ela vai ser homenageada, ela vai receber esse título, né, honorífico. E para isso vai acontecer mediante decreto legislativo e tem que ter aprovação de 2/3 dos membros da Câmara. Vamos falar agora das atribuições da mesa. Compete à mesa da Câmara o quê? A gente falou das atribuições da Câmara, de modo geral, com sanção do prefeito. Falamos das atribuições da Câmara, privativamente. Agora nós vamos falar das atribuições da mesa da Câmara, só para vocês não se perderem, tá? Então, compete à mesa da Câmara o quê? Enviar ao prefeito até o 1º dia de março as contas do exercício anterior, ela tem que prestar contas, né, ao prefeito, declarar a perda de mandato de vereador, de ofício ou por provocação de qualquer dos membros da Câmara, assegurando ampla defesa para esse vereador, elaborar e encaminhar ao prefeito até o dia 31 de agosto, após a aprovação do plenário, a proposta parcial do orçamento da Câmara para ser incluída na proposta geral do município, prevalecendo na hipótese de não aprovação, a proposta elaborada pela mesa. Então, tem que mandar para o prefeito, até essa data estabelecida, 31 de agosto, essa proposta em relação ao orçamento da Câmara. Também propor ao plenário projeto de resolução que crie, transforme ou extingam cargos, empregos ou funções da Câmara, bem como fixem as suas remunerações. Então, também compete à mesa da Câmara propor projetos de resolução para a criação de cargos, transformação de cargos e fixação de suas remunerações. Vamos falar agora dos vereadores. Os vereadores, eles são invioláveis no exercício de seu mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Inviolável no sentido de que é intocável, tá? Você não pode violar aquilo ali. Por quê? Porque a gente entende que o vereador, ele é uma figura política, ele foi eleito pelo povo, né, que repassou o seu poder para que fosse representado por esta figura. Então, essa figura, ela representa o povo, ela tem o poder do povo ali em suas mãos. É uma figura de alta responsabilidade.
Então a gente entende que essa figura, ela chegou ali, ela chegou porque ela detém ali muito caráter, que ela vai agir com responsabilidade, com decoro que a gente espera. Portanto, partindo dessa lógica, seria inviolável, né? O que o vereador fala, a palavra dele, o voto dele. Eu sei que na prática não é bem por aí, sei muito bem disso. Só que eu tô falando aqui o motivo pelo qual você tem essa inviolabilidade em relação ao vereador. Partindo dessa ideia, não que ela aconteça. É claro que essa inviolabilidade ela vai acontecer dentro do seu mandato, enquanto vereador, não é enquanto pessoa física lá na casa dele tomando uma cerveja com os amigos, é enquanto vereador. E na circunscrição do município, dentro do município. Bom, os vereadores da Câmara de Silva Jardim gozam de algumas prerrogativas. Que prerrogativas são essas? Prerrogativas são uma espécie de benefício. Desde a expedição do diploma, os vereadores em exercício não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Câmara. É a tal da imunidade, né? Muito criticada. Então os vereadores não podem ser presos. Ele é vereador, ele não pode ser preso, desde que o diploma dele é liberado. A não ser que seja um crime inafiançável, e ele também não pode nem ser processado criminalmente, sem que haja ali uma prévia licença da Câmara. Bom, além disso, o indeferimento do pedido de licença ou ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Então, de forma a compensar essa questão da imunidade, né, dos vereadores, você tem essa questão de suspender a contagem do prazo prescricional em caso de licença não ter sido deferida, não ter sido aceita ou ausência de deliberação. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Câmara Municipal para que esta, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa. Então, teve um flagrante em relação a esse crime que é inafiançável, que é a situação em que o vereador pode ser preso, né? Então, nessa situação de flagrante, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Câmara, tá? E a Câmara vai ter que analisar isso pelo voto de maioria de seus membros, resolver sobre a prisão desse vereador. As imunidades dos vereadores subsistirão durante o estado de sítio, ou seja, serão mantidas durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante votos de 2/3 dos membros da casa. O estado de sítio, para quem não sabe, é uma situação de defesa, um estado de defesa, por exemplo, uma situação de guerra. É um instrumento utilizado, tá, pelo chefe do Poder Executivo para suspender temporariamente ali a atuação dos poderes, tá? No caso aqui do Poder Municipal, por alguma razão, por razão de uma comoção grave, alguma coisa que leve a um estado de guerra, alguma situação que leve a essa situação. E os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do seu mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. O que é vedado ao vereador, ou seja, é proibido ao vereador desde a expedição do diploma e desde a posse. Tem duas situações aí, desde que o diploma dele é liberado, é emitido, e desde que ele toma posse. Desde a expedição do diploma, é firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou com empresas concessionárias de serviço público. Então, se ele é vereador daquele município, que é do município de Silva Jardim, ele não pode ter ali um contrato em vigência, em vigor, com uma empresa, ainda que seja uma entidade de administração pública indireta. Não pode estabelecer esse tipo de relação. Nem aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da administração municipal direta ou indireta, salvo mediante aprovação em concurso público. Ele também não pode estar ali aceitando um cargo, porque isso abre precedentes para possíveis atos de corrupção. Aqui, você me ajuda aqui com a administração, com alguma situação que eu pedi, solicitei na administração pública, você autoriza, em troca disso eu te dou um cargo aqui na minha empresa, no âmbito da administração municipal. Eu te dou um cargo aqui na autarquia. Isso não pode, tá? Então, a não ser que ele tenha sido aprovado em concurso público, ele é um servidor efetivo e ele está ali cumprindo uma licença, gozando de uma licença para mandato de vereador. Ele pode até conciliar, se tiver compatibilidade de horário. E desde a posse, ocupar cargos, funções ou empregos de administração pública direta ou indireta,
de que seja exonerável ad nutum. Ad nutum é quando a administração pública ela pode exonerar aquele funcionário a qualquer momento, né? Porque ele está ali no cargo comissionado, tá? Então, salvo o cargo de secretário municipal ou diretor equivalente, desde que se licencie do exercício do mandato. Então, desde a posse, o vereador ele não pode ocupar um cargo na administração pública direta ou indireta, né? Cargo esse que seja exonerável ad nutum, ou seja, ele não pode assumir um cargo comissionado na administração pública direta ou indireta, a não ser que seja na forma de secretário ou diretor, e desde que ele esteja licenciado, esteja usufruindo de licença do mandato de vereador. Também exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. Ele só pode ser vereador, ele não pode ser vereador e também ser prefeito, por exemplo. Ou também assumir um cargo estadual, né? Ele não pode ser vereador e ser senador ou ser deputado, não. Também exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal, salvo na condição de suplente, devendo, nesta hipótese, licenciar-se do mandato de vereador. Então, ele até pode, mas aí nesse caso, só na condição de suplente, tá? Suplente é quem substitui, mas ele só pode fazer isso como suplente e ele tem que estar licenciado no cargo de vereador. Ele tem que estar de licença como vereador. Se ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goza de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município ou nela exercer função remunerada. Essa linha C faz todo sentido, tá? Por quê? Ele não pode, o vereador, ser proprietário de uma empresa, ele é vereador, ele também é proprietário de uma empresa. Empresa essa que presta serviço para o município. Porque assim, gente, abre precedente para corrupção. Porque ele, por exemplo, numa situação de licitação, ele pode favorecer a empresa dele, fazer com que a empresa dele seja a beneficiada, seja escolhida. Então, não pode. Também patrocinar a causa junto ao município em que seja interessada quaisquer das entidades que se refere à linha A, inciso 1, que são as entidades de administração pública indireta, tá? Autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações, enfim. Então ele não pode patrocinar nenhum tipo, essas entidades, né, que tem ali uma relação com o município, que seja interessada com alguma causa junto ao município. Vamos falar agora das infrações político-administrativas dos vereadores. São infrações político-administrativas os vereadores que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, que são aquelas que eu falei, né? Desde a expedição do diploma e desde a posse, a gente acabou de ver. Cujo procedimento for considerado incompatível com o decoro parlamentar, ou seja, por exemplo, o vereador está se apresentando na Câmara embriagado. Ele está sendo rude com as pessoas, ele está totalmente fora do decoro parlamentar, do que você espera de um parlamentar. Que se utilizar o mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Então ele não pode, claro, né, ser corrupto, buscar algum tipo de benefício durante o exercício do seu mandato, nenhum tipo de vantagem, muito menos agir com improbidade, ele tem que agir de acordo com a moral e a ética. Que deixar de comparecer em cada período legislativo anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara. Então é um caso de um vereador que quase nunca aparece nas sessões ordinárias, está sempre faltando, né? E aí ele faltou durante o ano a terça parte das sessões ordinárias. Aí, nesse caso, ele vai ser enquadrado numa infração política administrativa. A não ser que ele, por motivo de doença, porque ele está usufruindo de uma licença, ou porque ele está em missão. E também é uma infração política administrativa o vereador que fixar residência fora do município. Ele tem que morar no município que ele é vereador. Nos casos previstos deste artigo, o mandato do vereador poderá ser cassado pela Câmara através de votos secretos de 2/3 de seus membros, mediante provocação de qualquer vereador da casa, da mesa diretora ou de partido político, com representação do município, assegurado, claro, para esse vereador, ampla defesa. Então, ele pode ter o seu mandato cassado, mas para isso, né, você tem que ter ali o voto secreto de 2/3 dos membros para poder autorizar isso, tá? E vai ser oferecido a esse vereador ampla defesa. Vamos fazer uma questão da própria Banca BDO, que é a banca que está organizando o concurso de Silva Jardim. Lembrando que eu já disponibilizei para a venda simulados contendo questões autorais sobre essa temática também, sobre o estatuto,
também sobre conhecimentos gerais, combos promocionais, tá tudo na descrição desse vídeo, beleza? Vamos à leitura da questão. Sob a luz da lei orgânica do município de Silva Jardim, marque a alternativa que não corresponde a uma infração política administrativa dos vereadores. Letra A. Proceder de modo incompatível com o decoro parlamentar. Utilizar-se do mandato para a prática de ato de corrupção ou de improbidade administrativa. Letra C. Fixar a residência fora do município. Letra D. Nenhuma das alternativas anteriores. O que não é considerado uma infração? O que não é, tá? Proceder de modo incompatível com o decoro parlamentar, isso é uma infração. Ele tem que proceder de modo compatível. Então a letra A não é a nossa resposta. Letra B. Utilizar o mandato para a prática de corrupção ou de improbidade, isso é uma infração. Então a letra B não é a nossa resposta. Fixar a residência fora do município, isso também é uma proibição, isso também é uma infração, na verdade. Então a letra C não é a nossa resposta. Logo a letra D é a nossa resposta, porque todas essas questões, elas correspondem sim, todas essas alternativas correspondem sim a uma infração. Então não é nenhuma das anteriores, tá? Logo a letra D é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem várias playlists que podem ser interessantes para o seu estudo. Tem playlist de legislação educacional para a galera de educação, playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente, de noções de administração pública, simulados de português, de fundamentos de educação, enfim, beleza? É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.